Olá, ouvintes da Rádio RCFM. Meu nome é Regiane Paz, eu sou psicóloga clínica e desde março venho atendendo no Conselho Tutelar da cidade, de Cornélio Procópio, fazendo parte da equipe. Eu fui convidada para a gente falar um pouco sobre abuso infantil. E algumas perguntas foram entregues a mim. Eu vou tentar ser o mais clara possível para que ajude as pessoas que são cuidadores de criança e possam observar essas alterações e orientar o que fazer em casos dessas alterações percebidas. Uma das questões que foi me perguntado é quais são os sinais e sintomas que essas crianças que sofreram abuso, podem apresentar. Eu digo podem, porque uma das coisas em saúde mental, em comportamento, e é preciso ser ressaltado isso, ele não é um sintoma, um sinal único de qualquer patologia. Então, ele pode apresentar esse sinal e esse sintoma devido ao abuso, mas ele pode apresentar também esse sinal e esse sintoma devido a outra coisa que vem acontecendo com a criança. Mas lembra, qualquer alteração que a criança começa a ter e o cuidador começa a observar, é importante, é fundamental que ele busque ajuda, que ele vá entender o que foi que aconteceu com essa criança. Então, isso é ponto base. Uma criança que tem um cuidador atento, ela vai ter uma chance maior de ser atendida nas necessidades dela, para que esse desenvolvimento que ela vem ali nas faixas etárias possa evoluir com sucesso. Então, os sinais mais claros que um leigo vai observar vai ser no comportamento, porque a gente sempre observa quando a criança altera o comportamento. Então aquela criança que ela era extrovertida, brincalhona, de repente ela fica tímida, retraída. O que será que está acontecendo com essa criança? Uma criança que gostava de fazer certas atividades e de repente não gosta mais. Uma criança que gostava de estar próximo de alguém e de repente ela se apavora na possibilidade de ver ou estar próximo dessa pessoa. Você normalmente levava ela na casa de um tio, de um primo, e quando você comenta que vai, ela não quer ir. Então, o que será que está acontecendo? Pode ser um abuso? Pode, mas pode ser outra coisa também que precisa ser observado. Então, todo excesso de era assim e foi totalmente ao contrário daquilo que a criança acostumava se comportar, é bom que se procure ajuda, que tente conversar com a criança. Porque um dos pontos fundamentais nesse processo da criança, ele precisa ter alguém em quem ele confie, alguém com quem ele consiga conversar, dizer das suas angústias, do seu medo e entender que essa pessoa está ali para ele, para o que ele precisar. Porque nessa insegurança, seja por abuso ou qualquer outra coisa, um bullying que ele venha sofrendo, ele sabe que ele vai contar para esse adulto e esse adulto vai se movimentar a favor dele. Então, uma criança ela precisa de ter um adulto de confiança, um adulto que transmita para ela que independente do que for que ela precisar conversar, ele vai ouvir ela e vai tentar resolver o problema dela. Então, fique sempre atentos quando a criança começar a mudar muito o comportamento. E isso qualquer um consegue observar. Outra coisa que a gente precisa estar alerta, que 95% das crianças abusadas são por pessoas conhecidas. Quanto menor a faixa etária, mais próximo da criança esse abusador é. Ele vai sendo pessoas desconhecidas quando essa criança vai ganhando uma idade mais adulta, mais adolescente, que ela começa a sair de casa, que ela começa a ter uma independência. Então, aí sim cresce a probabilidade de ser alguém de fora. 65% dessas crianças que são abusadas é muito triste, mas está dentro do grupo familiar. Então, aqui eu reforço que esse cuidador esteja atento para essa criança, porque o abusador dele pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser um primo.
E alguém pode pensar, ah, mas um irmão, quantas crianças que tem aí, que tem irmão, que tem 5 anos de diferença, 4 anos de diferença. Já tive pacientes que relatou o caso de irmãos e de primos e de pai. Então, é muito comum. Infelizmente, os dados, né, que temos de denúncias não condiz com o tanto de crianças que são abusadas, porque nem todos chegam a fazer denúncia, nem todos recorrem, né, aos órgãos competentes, e isso fica camuflado. Então, a gente não tem a real proporção desses dados, e isso é muito alarmante. Regressão também é muito comum. Essa criança já não usava mais fralda e começa a voltar a ter que usar fralda, a não controlar os esfíncteres, que faz xixi de noite na cama, acorda gritando, chorando, tem pesadelo, pode ter atraso na fala, ele já estava falando bem, aí começa a falar infantilizado. Todas essas são sinais que podem ser de sofrer abuso ou outra coisa. Mas lembrem, se a criança começou a ter esses sinais, como todos os outros, busquem ajuda. Busquem psicólogo, busquem, porque na maioria das vezes é emocional, é alguma coisa que a criança está sofrendo e não consegue elaborar. A mudança de hábitos. Ele era um bom aluno, agora ele não quer mais saber de fazer nada. Ele era muito calminho, agora ele está extremamente agressivo. Ele era muito agressivo, agora ele tem medo de tudo. Ele mudou totalmente daquilo que ele era. Criança, ela usa o lúdico. O lúdico, o que é? É o brincar da criança. É como que eu consigo dar conta desse conteúdo que está me machucando. Ele vai para brincadeira, para contos de fada, e é assim também que a gente consegue educá-los a respeito. Então, normalmente a criança começa a desenhar coisas que remetem a atos sexuais, ele pode desenhar genitália, ele quando vai brincar, ele vem com brincadeiras de conteúdo sexual, ele chama um amiguinho para brincar, quando você vai ver, ele tá mexendo na genitália, ele tem esse abuso, essa sexualização dele fica mais aflorada. Ele não era assim e nesse momento ele começa a se comportar. Isso é um claro indício de que algo está acontecendo. E aí sim, nesse caso, é exclusivo de exposição ao sexo de alguma forma. Pode ser de um abuso que ele está sofrendo, de alguém que está ali aliciando ele, fazendo esse processo, ou pode ser que ele está tendo acesso a conteúdos sexuais que são tão prejudiciais quanto ele ser abusado, porque o cérebro da criança não está preparado para ter contato com esse tipo de conteúdo. Então, fiquem atentos a celular, a notebook, o que essa criança está vendo, como que ela está vendo, o que essa criança consome. Com o advento da internet, com as possibilidades hoje são muito maiores. Às vezes você acha que seu filho está seguro dentro do quarto e ele não está. Se você não for uma pessoa atenta, ele pode estar sofrendo. Um adulto pode ter entrado, pode ter pedido para ele tirar uma foto, pode ter prometido mundos e fundos, depois ameaça ele que vai expor, ameaça ele. A gente já cansa de ver em reportagens crianças aterrorizadas porque acabou mandando foto na inocência e aí depois sofre e vai encontrar e às vezes é sequestrado. Então, a internet é uma maravilha para muita coisa, mas a gente tem que ter muito cuidado com criança, porque eles não têm maturidade ainda para lidar com isso. Então, os pais ou responsáveis. Aqui, quando eu digo pais, eu digo qualquer cuidador, pode ser um tio, um avô, uma avó, um irmão mais velho. Cuidado, né? Cuide dessa criança para que ele não seja exposto a esse tipo de conteúdo, porque ele não vai ter maturidade suficiente para lidar com isso. E isso vai aparecer ou nas brincadeiras ou em desenhos. Então, é mais um dado que vocês podem estar aí, né, atentos à criança. Outra pergunta que ela me fez foi sobre os prejuízos que pode acontecer com essa criança. Essa pergunta, ela é muito ampla a resposta, porque
o prejuízo que essa criança vai ter vai depender do acolhimento que essa criança tiver, do quanto que ela for amparada, que ela for protegida, o tempo que ela foi exposta a esse abuso, quem foi que praticou esse abuso. Então, depende se esse abuso foi grave, foi leve, né? Como que foi cometido esse abuso? Qual sequela esse abuso deixou? Então, quando a gente fala de prejuízo, é muito amplo a possibilidade de prejuízo dessa criança. Então, o que eu posso dizer que é importante nesse momento? Quanto antes você perceber que essa criança está tendo alteração e você conseguir chegar a ela, perguntar para ela o que está acontecendo, dar abertura para que ela conte, dizer a ela que você está ali do lado dela, vai ajudar com que a exposição seja diminuída, a gravidade seja diminuída e com isso os prejuízos também. Então, fica difícil eu dizer aqui, né, o tamanho dos prejuízos, mas eles podem ser imensos. Uma das coisas que a gente vai falar aqui, sou psicóloga, vou falar de transtornos mentais relativos à infância. Uma criança que sofre abuso dentro de casa, como a gente comentou que a maioria ela pode desenvolver o que a teoria do apego diz, que é um apego desorganizado. E por que ela chama de apego desorganizado? Ela chama de apego desorganizado porque o lugar que essa criança devia ter a maior segurança dela, a maior proteção, o lugar de amor, de carinho e de afeto, é o lugar onde ela foi colocada em risco. Então, ela não sabe mais o que esperar. A mesma pessoa que talvez deveria ser aquele herói maravilhoso dela, que protege ela do mal, que defende ela do inimigo, ultrajou ela, colocou ela em risco e tirou dela a inocência da infância, né? Colocou ela numa situação que ela mesma não entende. E muitas vezes essa criança ainda se sente culpada, acha que foi ela que fez algo errado. Algumas vezes, quando ela vai contar para alguém, essa pessoa também a culpabiliza. E com isso, ela vai tendo cada vez mais agravado o seu quadro. Então, aí a gente chama isso de um apego desorganizado, né? Porque desorganiza essa criança. E quando ela tem esse apego desorganizado instalado, ela desenvolve um desvio de percepção do mundo. Porque ela generaliza isso. Ela acha que ninguém é digno de confiança, que todas as pessoas são más, que todo mundo quer alguma coisa dela, que todo mundo vai ofender, maltratar e machucar ela. E com isso, ela vai ter muita dificuldade nas relações, seja ela nas relações familiares, de trabalho, acadêmico. Isso vai trazer um prejuízo enorme. Porque se a gente for pensar que hoje uma das qualidades mais requisitadas pelas empresas e por todos os lados, né, nas relações sociais, é aquela pessoa que tem a capacidade de se relacionar com o outro, e essa criança cresce com essa visão de que as pessoas são más, como que vai ser esse relacionamento dela com outras pessoas? Quais serão os prejuízos que ela vai ter na vida profissional dela? Como que ela vai conseguir trabalhar numa empresa, num setor onde vai ter profissionais de várias áreas? Como que ela vai conseguir sentar e conversar com as pessoas quando ela desconfia de todo mundo? Então, o prejuízo não acaba na infância, ela acompanha ela na adolescência, porque ela vai ter dificuldade de se relacionar. Eu tive uma paciente que ela não consegue namorar, porque a hora que o namorado toca ela, ela lembra do abuso sofrido. E se a gente fosse categorizar assim, que o abuso grave é aquele abuso onde há penetração, onde se machuca a vítima, onde vai no corpo delito, que eu já tive pacientes assim, e o abuso de só um toque, só uma insinuação, e for dizer que esse é leve, então dela não foi nem tão grave, mas o prejuízo que ela tem é imenso até hoje. Então, por isso que quando eu digo lá que quais são os prejuízos, eu digo que vai depender de quem é essa criança e de como que essa criança foi tratada, como que essa criança foi ouvida. Essa que teve o leve, a responsável duvidou, falou que ela provocava para que essa insinuação acontecesse.
Então, a gente vê na clínica acontecer os casos que ouvimos em jornais, revistas e afins que tratam do assunto. O outro assunto é então o que devo fazer, né? Eu percebi que essa criança está alterada, eu percebi que essa criança não está bem, eu chamo ela me conta que tem alguém querendo abusar dela. Vá nos órgãos competentes, faça a denúncia, não tenha vergonha. Pai, mãe, cuidador, não se sinta culpado, porque a gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem e a gente fala, onde foi que eu errei, por que foi que eu expus, como foi que aconteceu isso com meu filho e eu não vi. Mas muitas vezes não está no nosso alcance. São pessoas que às vezes é da nossa confiança. E acontece, né? E chorar sobre o leite derramado e dizer, ai meu Deus, o que foi que eu fiz, não vai ajudar. Mas você ter coragem de entrar numa delegacia, dizer o que aconteceu com o teu filho, estar com ele, mostrar para ele que você está ali com ele, você vai ser orientado, aciona o conselho tutelar, vai nos postos, procura ajuda profissional, um psicólogo competente, que vai trabalhar com o teu filho, que vai trabalhar com você, que vai te ajudar esse momento, porque não é fácil. A criança pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, os pais podem desenvolver, às vezes precisa acompanhar a família inteira. Eu trabalhando no conselho desde março, eu já acompanhei alguns casos, eu já dei atenção a algumas famílias, já tem crianças que receberam alta e estão bem, conseguiram elaborar, mas tinham pesadelos, acordava chorando, começou a se sentir culpado. Pode ter alteração também, é muito importante, quando a criança começa a colocar roupa larga, principalmente a menina, querer se vestir meio de menino, cortar cabelo, prender cabelo, antes se maquiava, agora não se maquia mais. Às vezes ela está tentando ficar feia para não atrair a atenção dessa pessoa que está abusando dela. Então, alteração nos filhos, por favor, busquem. Ah, não, eu vi que a criança está tendo as alterações, mas chamei para conversar e não me contou de abuso nenhum. O que eu faço? Ok, não teve abuso? Busca ajuda do mesmo jeito. Vai num posto, pede para passar por um psicólogo. Não conseguiu? É aí em Cornélio, vai no conselho. As meninas são super afáveis, elas estão aí para dar atendimento a vocês. O conselho tutelar não é só para vigiar e punir, gente, não é. Né? Muita gente tem essa visão que o conselho tutelar é um lugar que vai vigiar se eu sou ou não sou um bom pai, e aí se eles achar que eu não sou, eles vão lá e vão me praticar punição. Não. A gente quer ser aquele suporte, aquela ajuda que quando vocês precisarem, a gente está aqui para poder fazer. O que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. E a nossa intenção é ajudar as crianças para que elas tenham um desenvolvimento saudável. Outra coisa que é importante lembrar é que, sim, algumas crianças que sofrem abuso, elas foram negligenciadas. Não dá para negar que alguns cuidadores deixam a criança a Deus dará ali. Ah, some, eu não sei onde tá, quando eu vou ver, né, que eu vou procurar. Eu vou na casa de um parente e vejo que a criança sumiu, mas eu não sei onde tá, com quem tá, nem o que tá fazendo. Depois essa criança me aparece. E aí, né, aparece arredia, aparece esquisita, mas eu nem presto atenção, porque às vezes eu tô intertida. Tem criança pequena, esteja atento aonde é que essa criança está, o que é que essa criança está fazendo. Porque eu falei dela ter medo desse abusador, mas tem muitas crianças que acabam se sentindo atraídas pelos abusadores. Porque eles dão bala, porque eles dão dinheiro, porque eles são carinhosos. Às vezes eles têm a atenção que eles não têm dentro de casa. Infelizmente, eles não são, às vezes, o monstro que a gente imagina. É aquele vô carinhoso que coloca a netinha no colo e faz carícia. É aquele tio atencioso que pega a criança, vamos tomar um sorvete. Desconfie também quando a criança fica muito próxima. Observe o que é que está acontecendo que aproximou mais essa criança que não era próxima até então e agora está tão colada nessa pessoa. Essa pessoa tem esse hábito de estar
mexendo em partes, eduque a criança. Tem um livro lúdico que é para ensinar a criança o que pode, o que não pode, que é Não Me Toque, Seu Boboca, que você pode ler, explicar. Explique para essa criança quais são as partes do corpo dela que não devem ser tocadas. Ensine essa criança que o corpo dela é dela e que ela decide quem pode ou não tocar ela. Inclusive o próprio pai e a mãe, se ela não quer um beijo, ok, em outro momento ela beija, mas se ela gostava de beijar e de repente também começa a ter esse afastamento do toque, desconfie, porque tem crianças que não gostam de carinho e toque, mas tem muita criança que é afetiva, que abraça, que beija, e de repente ela mudou, é aquilo que eu falei. Ela era assim, agora não é mais. Não é mais por quê? Por que ela tá tão arredia? Por que ela tá com tanto medo? Por que ela fica tão escondida? Por que ela tá tão calada? Ela não era assim. Ela era de brincar, ela era de correr, ela era de participar das atividades e agora ela nunca quer, ela está sempre triste. Conversem com seus filhos, é o que eu posso dizer a vocês, né? O melhor segurança, a melhor proteção é a conversa, é você estar atento. Ainda assim pode ser que aconteça, mas no que você estiver atento, você vai socorrer ela nesse momento tão delicado.